Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Estamos dando início a mais uma transmissão do nosso culto que prestamos a Deus, onde paramos para meditar e estudar a palavra do Senhor. Meditar na palavra do Senhor e estudá-la, para que possamos, de uma forma mais tranquila, descobrirmos verdades que estão latentes na Bíblia. E esse é um momento muito especial. Então, boa noite aos irmãos que já chegaram conosco, que estão aí. E para iniciar, eu gostaria de fazer uma leitura no Salmo de número 84. O Salmo de número 84 é um salmo que chama a atenção para a majestade e o poder de Deus. Então você pode me acompanhar na leitura deste salmo, que eu passo a ler nesse instante. Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da iniquidade, da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Este salmo fala sobre a felicidade, a alegria, o prazer de estarmos na presença do Senhor em sua casa. Estamos vivendo dias onde isso, de muitas formas, se torna quase impossível. Mas nós precisamos reforçar a cada dia o fato de que não é o templo de argamassa, não é o templo de tijolos, de concreto, não é? Que na verdade o Senhor habita. Ele também habita na casa onde escolheu para ser cultuado. Mas a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo.
Nós somos a igreja. Nosso prazer deve estar ligado ao fato de sabermos isso, que o Senhor está conosco e nós estamos com Ele, unidos espiritualmente e pela fé. Eu quero orar com você nessa hora, nesse momento, agradecendo a Deus por este privilégio que estamos vivenciando. Vamos buscar a presença do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno e amado Pai, em primeiro lugar queremos dizer-te que, pela certeza que temos de que estamos em Tua presença, nós queremos te pedir perdão. Perdão por nossas falhas, nossos erros, nossas limitações. Pedimos perdão por nossos pecados voluntários e até aqueles que nem conhecemos ou não nos apercebemos deles. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós somos muito fracos, somos imperfeitos e muitas vezes nós vivenciamos experiências que certamente nosso coração não gostaria de vivenciar. Por isso te pedimos, não apenas que nos perdoes em Cristo teu Filho, mas que também nos fortaleça com teu Espírito e nos livrando dos males, do laço do passarinheiro, para que estejamos livres da condenação. Nós choramos, buscando-te na beleza de tua santidade, rogando que teu Espírito Santo conduza cada ato, cada pensamento, cada reflexão que juntos estamos fazendo neste momento de culto. Sê propício a nós, ó Deus, nós te pedimos, no nome santo e poderoso do teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós temos o Salmo de número 34. Eu gostaria que os irmãos estivessem aí abrindo suas Bíblias para acompanhar a leitura que farei, ou então o irmão poderá acompanhar apenas a leitura dos 3 primeiros versos. Salmo 34, versos 1, 2 e 3. Diz assim o texto: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Nós vamos, nesse momento, cantar um hino de número 177. Eu hoje passei o dia com um pouco de tosse, talvez o tempo. Os irmãos me perdoem se eu não conseguir cantar de maneira agradável ou mais perfeita. 177. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme,
firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestades vão sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. A nossa firmeza não está totalmente ligada ao nosso esforço, tão somente. Nossa firmeza não está ligada tão somente às nossas forças. Nossa firmeza está ligada principalmente e basicamente na obra do Espírito Santo em nossa vida. E para vivermos o Evangelho de maneira que agrade ao coração de Deus, nós precisamos estar firmes. Mas primeiro, estarmos firmes na obra do Espírito Santo, na fé que temos nesta obra e nas promessas do Senhor Jesus. Ainda no Salmo 34, que nós lemos uma parte dele, agora dos versos de 4 a 8, nós lemos o seguinte. O título desse salmo é Provai que o Senhor é bom. Verso 4 diz assim: Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Esse é um momento para nós, tem sido um momento muito especial. Um momento de intercessão. A Bíblia, na carta que Tiago escreve, o Espírito Santo o inspirou a dizer o seguinte: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Ali a orientação do Espírito Santo, através do nosso irmão Tiago, é que nós oremos uns pelos outros, pelos enfermos.
oremos em favor dos que sofrem, dos que estão necessitados. Enfim, a orientação é para que nós creiamos e pratiquemos a oração. É um dos grandes mistérios que nós temos na Bíblia, o porquê Deus nos pede, nos ordena que nós oremos em favor das pessoas. 1 Timóteo 2, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz o seguinte, que nós devemos orar por todos os homens, pelas autoridades. Vejam bem, nós estamos assistindo pela televisão e ouvindo no rádio, ou de outra forma estamos cientificados de que está acontecendo uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito está sondando fatos com respeito à ação do governo na pandemia aqui no nosso país. Ali são os senadores e os investigados ou testemunhas. A minha pergunta para você que é servo de Deus, você já orou por isso? Para não orar por um ou outro só, para que um ou outro seja vencedor ou suplante o outro, ou que o outro perca. Não é isso. É orar em favor do que está acontecendo, para que Deus conduza as coisas de maneira a que nós tenhamos a certeza de que a paz que estamos enfrentando, ou vamos enfrentar, ou deixar de enfrentar, as consequências de tudo isso sejam diretamente ações da mão de Deus. Você está orando por isso? Você está orando pelo seu presidente, pelo seu prefeito, pelo seu governador, está orando pelas autoridades eclesiásticas. A Bíblia manda. Está orando pelos enfermos. Vamos reservar um tempo agora para orar. Eu tenho aqui, hoje eu fiquei muito triste, bem cedo, né? Como fico sempre quando ouço uma notícia dessa. Fiquei muito triste com a morte do pai do Diego, o seu Afonso. Por pouco tempo que nós conversamos, eu nutri um carinho sim, muito grande por ele, uma pessoa muito nobre. E eu tive assim, conversas com ele muito agradáveis, e eu estava com muita vontade de fazer uma visita para ele, mas por conta da pandemia, eu estava impedido. E quando ele veio a óbito, o Diego, a Bruna ligou para mim, eu fiquei muito triste. Então vamos orar pelo Diego, né, que amava muito seu pai, fez de tudo para ajudar o seu pai. Todas as vezes que encontrava com a gente, ou nas lives, pedia que nós orássemos em favor de sua família, de seus pais. Vamos lembrar de orar pelo irmão Diego, ok? Vamos lembrar, ou melhor, não vamos esquecer, tá? De orar pelo Wellington. Eu não tenho notícia hoje, até agora, do irmão Wellington, né? Mas deixa eu fazer uma conferência aqui. Eu não tive nenhuma notícia no momento, mas ele estava numa situação muito instável. Os médicos estavam fazendo de tudo para não precisarem entubá-lo, essas coisas, não é? Mas vamos aguardar alguma notícia que surja. De preferência, né, nosso objetivo é que, nossa esperança é que sejam notícias boas de restauração. A irmã Fátima está pedindo por sua família, né? Oremos pela família da Fátima. O Diego, sua família, que perdeu seu pai. A irmã Ana está pedindo por Eli Coelho, sua nora e netos. Nora e netos de Eli Coelho. Seu filho faleceu na segunda-feira
Ele era da igreja de Neves, igreja presbiteriana de Neves, da família Coelho. Ele estava enfermo, estava internado já bem enfermo e lamentavelmente ele veio a óbito. Também queremos pedir oração pelo diácono Renato, a Marília e os meninos, né? Me parece que está confirmado que eles estão infectados pela Covid. Não sei os meninos, mas Renato e Marília, parece que sim. O irmão Everton pediu que nós estivéssemos orando por seu primo, tá ok? Ele vem pedindo isso e parece que o primo dele agora foi entubado. Ele estava numa situação muito crítica, não é isso? Parece que foi isso sim. A irmã Rogéria está pedindo que oremos por sua nora, Merilane. Ela passou o dia na UPA. Ah, sim. Ela passou o dia na UPA com muitas dores no abdômen e não está bem. Também recebemos aqui um pedido de oração pelo pai da Rita, né, que está com Covid e foi entubado. É também, né, uma pessoa muito agradável, sempre nos encontramos e conversamos, e ele lamentavelmente está entubado e nós vamos orar por ele. A Márcia pede que oremos por sua prima, que também está entubada e acometida de Covid. Irmãos, esta enfermidade tem trazido transtornos terríveis, né? O primo do nosso irmão Everton é o Joedson. Não vamos esquecer de orar, ok? Ontem aniversariou nossa irmã Valéria, Márcia, né? Márcia Valéria. O nosso irmão Zanã, nós já agradecemos pela vida dele, seu aniversário. E ontem na anteontem, na terça-feira, né? Nós oramos com ele, cantamos parabéns aqui na live. E também a Márcia Valéria, ontem, né, completou mais um ano. Então nós vamos não só agradecer por essas pessoas, mas também orar intercedendo por esses irmãos. E é claro, você deve conhecer alguém que está carecendo de oração. Então é um momento muito propício para que nós oremos. Vamos fazer isso agora? Oremos então, queridos. Senhor nosso Deus, amado Pai, nesse momento nós queremos te rogar em favor das famílias enlutadas, que tu tenhas misericórdia dessas pessoas. Muitos são amigos nossos, outros são conhecidos, alguns são irmãos em Cristo, irmãos da igreja, de outras igrejas. Nós temos buscado a tua presença, intercedendo por essas pessoas. E agora fazemos novamente. Pedimos a Deus que alivies o sofrimento dessas pessoas que estão enfermas. Providencies, ó Deus, o melhor para o seu tratamento. Rogamos-te que os cures em nome do teu Filho Jesus, de acordo com a tua vontade soberana. Agradecemos, ó Pai, pelo livramento que o Senhor tem nos dado constantemente. O Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da igreja, e nós te agradecemos. Agradecemos pela melhora da Lorena, da Daiane. Te agradecemos pela recuperação que o Senhor nos trouxe depois do acidente que tivemos.
agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem manifestado teu amor, a tua graça, a tua misericórdia em todos os níveis de nossa vida. Eu te peço em favor daquela jovem para quem falamos do teu evangelho ontem. Lamentavelmente não lembro o nome dela. Te pedimos, ó Deus, que a cures, manifestando ali o teu amor para que ela tenha uma prova a mais da tua graça, da tua misericórdia, e que ela e aquela outra jovem estejam, ó Deus, te buscando, se restaurando, porque percebemos ali que o Senhor tinha um projeto na vida delas. Senhor amado, nós te agradecemos e te rogamos as tuas bênçãos, rogando-te ainda que conduzas nossa mente, nosso coração, nosso raciocínio, quando vamos agora meditar em tua palavra santa. Tudo isso nós te pedimos, nós agradecemos, no nome santo e poderoso de Cristo, teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, lamentavelmente, o número de pessoas enfermas e famílias enlutadas é um número grande. É um número que eu não consigo lembrar. E quando nós fazemos a lista, é uma lista enorme. E ela vai aumentando sempre. Nós oramos por cada uma dessas pessoas. Mas agora eu gostaria de convidar a você, meu irmão, minha irmã, a que abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, carta que Paulo escreveu aos Romanos, o capítulo 8. Vamos ler apenas um verso, o verso 28. Romanos 8, verso 28. Esse versículo, eu acredito, que é um versículo que todo cristão, ou quase todo cristão, conhece de cor. Aliás, o povo gosta de citar esse versículo, né? Todo mundo gosta. Versículo gostoso. Olha que versículo gostoso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, a cristandade toda, desculpa a expressão que eu vou usar, não é maldosa nem jocosa não, mas bate no peito e diz, está vendo? Tudo contribui para o meu bem. Não interessa o que aconteça, né? Tudo contribui para o bem, para o meu bem, eu sou um cristão e tal. Bom, não é isso que o versículo está dizendo, né? O versículo está dizendo, sabemos. Quem sabemos? Quem sabe? Quem é que sabe? Acredito que quando Paulo escreveu isso, ele tinha na mente, né, a consciência de que as pessoas que sabiam eram as pessoas que também tinham a experiência do vínculo com Deus, do amor a Deus. Né? Ele está pressupondo que as outras pessoas a quem ele estava escrevendo deveriam também saber, como ele sabia. Essa verdade que ele expressa aqui. Tudo contribui, todas as coisas cooperam, a palavra não é contribuir, é cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Mas olha bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam
A Deus. Então não é demais eu fazer uma pergunta para você. Pergunta que eu faço para mim. Você ama a Deus? Nós amamos a Deus? A partir desse princípio, nós podemos aqui entabular algumas questões e raciocinar numa linha muito agradável. Agradável para uns, desagradável para outros. O Paulo Coelho, uma figura conhecida, não é? No meio literário. Paulo Coelho, uma pessoa que não se pode negar a sua capacidade de se expressar de forma literária para um grupo. Ele tem um grupo seleto, ok? Paulo Coelho. Paulo Coelho é um dos maiores, se não o maior escritor brasileiro. Ele já publicou livros em dezenas de línguas ao redor do mundo. Um dos livros mais famosos do Paulo Coelho, eu não sei quantos já leram, é O Alquimista. O Alquimista é um livro recheado de frases, pensamentos, definições de cunho filosófico. Não se pode levar o Paulo Coelho a sério na matéria espiritual, transcendental, apesar de ele ser chamado de bruxo, né? Muita gente tem como um bruxo. E por bruxo não entendo aí alguém fazendo feitiços, nada disso. A palavra bruxo carece aí, bruxa, carece de um estudo separado, mas no imaginário popular, imagina a bruxa, né, com aquele narigão, aquelas unhas compridas, e fazendo aquelas mandingas e poções, mas na verdade não é nada disso não. Mas também não é nada bom. Não estou dizendo que seja bom, nada disso não. Agora, para mim, Paulo Coelho é uma pessoa muito esperta. Muito esperta. Na verdade, os livros de Paulo Coelho, as histórias de Paulo Coelho, tudo que ele produz, na grande maioria das vezes, é copiado de outras culturas, de outros autores. Copiado não literalmente, mas as ideias, os pensamentos, uma série de coisas. Ele faz uma compilação. Vejam bem, não estou tirando o brilho da sua capacidade humana. Não, eu tenho lá a sua capacidade. Mas olha, aqui está uma frase que eu vou dizer para vocês, que todo mundo diz que é dele. Todo mundo pensa que é dele, mas não é dele. Mas ele também é aquele negócio. Dizem que é dele, ele ficou famoso com a frase, ele vai chegar ao público e dizer assim, olha, eu sou famoso por causa disso, mas isso aí não é meu não. Ele não é bobo, não vai fazer isso. E que frase é essa? É a seguinte frase, dita por um homem chamado Johann Goethe, que viveu no século XVIII. Nasceu em 1749, morreu em 1832. Era um polímata. Polímata, aqui também tem um pouquinho de cultura, pouquinho, não é muito não, mas o que é uma pessoa polímata? É uma pessoa que domina várias ciências, várias matérias. É uma pessoa, não vou dizer que seja eclética não, mas não é eclética. É uma pessoa polivalente na sua capacidade literária, científica, filosófica. É uma pessoa polímata. E Goethe, Johann Goethe, era assim, era um camarada pau para toda obra, né? O Goethe. E o Goethe foi quem disse o seguinte, olha só, no século XVIII, nós estamos no século XXI. Bom, 18,
XIX, XX, há mais de 3 séculos atrás, o Goethe disse o seguinte: quando uma criatura humana desperta para um grande sonho, quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e lança sobre ele, sobre esse sonho, toda a sua força, ou toda a força de sua alma, melhor dizendo, aí abre aspas aí, todo o universo conspira a seu favor. O nosso esperto, e por esperto não estou falando isso de forma maldosa, é até elogiosa, né? Prova que ele estudou e conheceu isso. Paulo Coelho lançou isso no seu livro, ou seja, dizendo essa frase que se tornou famosa. Alguns outros artistas, uns 3 ou 4 artistas também colocaram isso em suas observações, mas o Paulo Coelho é que é o bambamã do negócio. O universo conspira a nosso favor. O universo conspira a nosso favor. Olha, essa palavra conspirar, ela vem do latim conspirare, que significa respirar junto. Então, Paulo Coelho então disse isso, né? O universo todo respira junto conosco para realizar os nossos desejos, né? Ele diz: quando você quer alguma coisa, quando você quer, Paulo Coelho falando, quando você quer alguma coisa, tá? Muito, todo o universo conspira para que você realize e consiga o que deseja. Já dizia o nosso Paulo Coelho, parafraseando o nosso Johann Goethe, ok? Mas eu tenho um livro aqui em casa, é um livro escrito por um grego chamado Nikos Kazantzakis, o nome do cara. Esse livro dele, o título é O Cristo Recrucificado. Eu tenho esse livro aqui, muito interessante, um livro excelente de se ler, né? Se alguém se interessar em ler o livro do Nikos Kazantzakis, O Cristo Recrucificado, fala comigo que eu procuro aqui, que ele está por aqui, está aqui, se preocupe, é o que eu acho, e eu empresto para ler. E o Nikos Kazantzakis, ele diz assim, ele tem uma parte do livro que fala assim: eu sou fraco e sou uma pessoa, uma criatura efêmera. Sou fraco, sou uma criatura efêmera, feita de barro. No entanto, eu sinto dentro de mim todo o poder do universo, rodando, girando dentro de mim. O Nikos Kazantzakis. Quer ver? A ideia de algumas pessoas é essa. O universo, gente, o universo não pensa, o universo não planeja, o universo não é ser, não é um ser. O universo é uma criação de Deus. Então, o que esses homens queriam dizer sobre o universo? Talvez querendo dizer que o universo em si tem uma força tal que o move, conduzindo todas as coisas de acordo com o nosso querer, a nossa vontade. Não é assim. O texto que nós lemos aqui de Romanos capítulo 8, 28, não diz isso. O texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é o universo que faz isso. Quem move tudo isso, ou todas as coisas, para que sejam uma bênção em nossa vida, é o nosso Deus, a quem o texto diz que nós amamos. Ou melhor dizendo, aqueles que realmente amam a Deus experimentam isso. Por essa razão eu coloquei o título do nosso estudo hoje de Você ama a Deus?
Ora, então vamos lá. Vocês sabem que eu sou um filósofo nato. Não é um elogio à minha pessoa, não. Eu gosto de filosofar, gosto de pensar, gosto de analisar. Eu gosto de esmiuçar as coisas. E aqui está um versículo que eu esmiucei dentro dos meus limites com a ajuda do Espírito Santo. Por isso essa pergunta: você ama a Deus? Então, se você ama a Deus, não se preocupe se as coisas não estão indo bem. Oh, meu Pai eterno, oh, meu Deus, a pandemia, oh, meu Pai, a Covid, Senhor, me pegou, ou pegou meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, pegou o pastor, pegou... A Covid fez isso, a Covid fez aquilo, o governo vai assim, assado, a igreja está desse jeito, daquele outro, e independente da Covid, que é o assunto do momento, outras coisas. Oh, meu pai, eu fiquei desempregado, eu estou enfermo, meu pai está com câncer, eu não sei o que, e lá vai. Olha, você pode enumerar milhões de situações que eu e você achamos que são situações ruins. Mas quando o texto diz que todas as coisas, nós temos que pensar todas as coisas que nós achamos que são boas, e às vezes não são. Todas as coisas que nós achamos que são ruins, na verdade, podem não ser. Correto? Então, se todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, se você ama a Deus, se eu amo a Deus e cremos que amamos, então nós não temos que nos preocupar e desesperar se as coisas aparentemente não estão indo bem. As coisas foram péssimas para José, filho de Jacó. Foram péssimas durante mais de uns 15 anos, pelo menos. Foram horríveis. Vendido pelos irmãos, escravizado, perseguido, maltratado. As coisas foram terríveis para o povo de Israel durante 400 anos. Não foi 40 dias só. Não foram 40 dias só. E cai num engano terrível quem olha para as coisas ao seu redor e se lamenta. Eu estou falando daqueles que amam a Deus. Oh, isto aí é tão ruim. E olha para alguma coisa e diz: oh, isso aí é tão bom. Nos parece bom, nos parece ruim. Mas na verdade, ambas as coisas, ou todas as coisas, serão sempre para a glória de Deus e para o nosso bem, se nós amamos a Deus. Então, meu irmão, se você ama a Deus, descansa, tranquiliza. Essa vida é assim. A nossa vida é assim. A vida do ser humano. Aproveita enquanto você pode raciocinar desse jeito, raciocine, fortaleça seu espírito para você acalmar e absorver essa verdade. Não se preocupe tanto, não se desespere se as coisas não lhe parecem bem, não estão aparentemente boas, não estão conspirando a seu favor, como diz o Paulo Coelho, ou Nikos Kazantzakis, ou Johann Goethe. Não. Pense que Deus é que está conduzindo as coisas na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Se nós amamos a Deus, nós sempre veremos pela fé e veremos um dia que Deus estava fazendo o melhor para nós. Por isso a pergunta que eu faço como título: você ama a Deus? Ok. Você vai me dizer: amo, pastor. Ótimo. Então, se você ama a Deus, por que o desespero? As coisas estão contribuindo a seu favor. Não é o universo, é a mão de Deus. Ok? As coisas não estão indo bem, está faltando dinheiro, está faltando remédio, está faltando saúde, está faltando compreensão, está faltando isso, Meu pai, ó meu pai,
Calma aí, meu irmão. Calma aí, minha irmã. Você ama Deus? Então fica tranquila. O que está acontecendo é para o seu bem. E é para a glória de Deus. Ok? Vamos avançar. Não é isso, Raquel? Eu falei para você assistir o vídeo hoje e eu estou feliz que você está assistindo porque a nossa conversa de ontem, estou falando para a irmã Raquel. Eu disse para você, assista o vídeo amanhã. Você vai perceber que muito que eu gostaria de falar para você agora, eu não posso, mas eu falo amanhã no vídeo. Viu, Raquel? Estou vendo você aí. Deus abençoe. Você, a turma toda deve estar aí, né? Espero. A Jani, o João, Samuel, essa galera, a Sandra. Deus abençoe vocês. Mas vamos continuar. Se você ama a Deus, e eu creio que ama, tranquiliza. Tudo está contribuindo para o seu bem. Então, tranquilo. Segunda coisa. Se você ama a Deus, certo? E tem fé e esperança, e o Espírito Santo lhe convence de que Deus está agindo na sua vida, então você pode ter a certeza de que foi chamado. Não é o que diz o texto? O texto diz o quê? Que nós lemos, o verso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Chamados aqui, no capítulo 8, tá? Nós vamos ver mais à frente sobre o chamado ligado à conversão e à eleição. Você foi chamado. Aqueles que de antemão conheceu, também predestinou. E aos que predestinou, também chamou. Então você é predestinado à bênção. Se você ama a Deus, confia nas promessas. Se você ama a Deus, realmente, tem essa certeza dada pelo Espírito Santo, isso é uma prova de que você foi chamado. Dentro da humanidade inteira, bilhões de pessoas ao longo da história, você foi chamado. Então, se você foi chamado com um propósito. Nós vamos ver isso mais à frente. Você está dentro de um plano universal, eterno, glorioso, tão grande que você não consegue entender. Então, quando eu maldigo a minha sina, eu me lembro do poeta, grande poeta português, Bocage, falando sobre a iníqua sorte, né, daquele que está sofrendo. O final do poema dele diz assim, ele mostra a pessoa sofrendo, e ele está falando dele mesmo, que foi aprisionado, escravizado, aquele negócio todo, foi condenado à morte, mas ele estava convertido, ele fez um soneto lindo, e no final do soneto, Bocage diz assim, depois que ele relata o sofrimento, ainda assim, não maldiz a iníqua sorte, o sábio verdadeiro, o justo, o forte. Olha que coisa linda. E muita gente diz que o Bocage era um sem vergonha. Talvez fosse, mas um cabra que faz um poema desse, finalzinho do poema, do soneto, ainda assim, mesmo sofrendo, mesmo sendo escorraçado, condenado à morte e sendo vilipendiado de todos os lados, ainda assim não maldiz a iníqua sorte, o sábio verdadeiro, o justo, o forte. Se nós somos do Senhor, nós temos isso em nós, a sabedoria do Espírito, a força do Espírito, a justiça de Cristo. Olha que maravilha! Sendo assim, nós podemos ter a certeza que fazemos parte de um plano insondável, maravilhoso, extraordinário, eterno, grandioso, maior do que o universo. Porque nós fomos chamados.
Não porque somos melhores, somos bons, perfeitos, porque Deus, aprove a Deus na eternidade nos chamar. Nos chamou com um propósito. Então nós não temos que ficar lamentando, desesperados, angustiados pelas coisas que acontecem ao nosso redor. O verdadeiro cristão não vive de acordo com as circunstâncias. Não vive de acordo com as circunstâncias. Não é o que diz lá em Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, que a oliveira minta, que não haja gado no curral, e tarará, tarará. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Porque eu estou dentro de um plano, de um projeto, de um chamado realizado pelo Senhor, Criador do universo e que controla todas as coisas. Então todas as coisas vão cooperar sempre para o meu bem, para o seu bem, uma vez que nós amamos a Deus. E por amar a Deus, nós, lembro de João que diz assim, nós amamos porque ele amou primeiro. No amor não existe o medo. Nós amamos porque ele amou primeiro. Então esse amor que temos a ele plantou em nosso coração, nos fortalece e prova. O próprio Espírito de Deus fala isso. Com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos chamados. Se eu sou chamado, se eu amo a Deus, se eu sou chamado, eu vou me desesperar por quê? Para quê? Eu vou ofender a Deus. Poxa, se meu filho sabe que eu chamei com propósitos maravilhosos, esse meu filho, né, tem o meu amor implantado nele, por que é que ele está tão duvidoso? Por que é que ele está tão lamurioso, tão lamentoso? Isso está me ofendendo, eu estou aborrecido com esse meu filho, com essa minha filha. Todas as coisas cooperam, meu irmão. Todas as coisas conspiram, respiram juntas. Né? É a palavra conspirare, significa isso, respirar junto. Todas as coisas, mas não é o universo, não. O Paulo Coelho está errado. Johann Goethe estava errado. Não é o universo que conspira a nosso favor, não. É Deus que coopera conosco para nos abençoar em tudo e em todas as coisas, em todo o tempo. Johann Goethe, o meu amigo Nikos Kazantzakis, que escreveu o livro Cristo Recrucificado, que eu tenho aqui, não tem esse negócio de universo conspirar. O universo não é pessoa. Pessoa é o nosso Deus. Pessoa é o Senhor do universo. E Ele que está dizendo que Ele move todas as coisas para nosso bem físico, material, emocional, espiritual, eterno. Porque Ele nos chamou para isso. Os que são chamados segundo o seu propósito. Agora, quem se desespera, quem não acredita, quem não tem esperança, quem não tem fé, é porque, primeiro, não ama Deus. Segundo, prova que não é um chamado por Deus para viver os propósitos de Deus. É o que me prova é isso. Ou então não atingiram ainda esse nível de conhecimento. E o Espírito Santo um dia vai fazê-los enxergar isso. Mas no momento, nós que estamos aqui conversando sobre isso, nós precisamos entender. E você que vai me ouvir depois, quando assistir essa live gravada, por favor, pense nisso. Não abra mão disso. Porque tem uma terceira coisa que eu quero falar para você. Primeiro diz, você ama Deus? Então você não tem que se preocupar se as coisas não vão bem. Ou se vão bem também. Porque nem tudo que parece bem é bem, nem tudo que parece mal é mal. Aí eu lembro do coronel Isaías lá no sertão baiano. Eita, reverendo, nem todo mal é mal. É verdade, nem todo mal é mal. E aí eu disse para ele um dia, e nem todo bem é bem. Aí ele tirou o chapelão e falou assim, eita, que esse homem todo dia me surpreende. Eu lembro com tanta saudade daquele homem, gente, daquela família. Ô, família abençoada. Né? Muito bem. Terceiro lugar. Se você ama a Deus, você não tem que se preocupar.
e nem ficar especulando se a coisa vai bem ou não vai, porque na verdade Deus está promovendo todas as coisas, primeiro para a glória dele e depois para o bem daqueles que ele chamou, ele escolheu. Ok? Mas em terceiro lugar, se você ama Deus, então você deve estar cumprindo os propósitos de Deus na sua vida, não está? O que o texto diz? É um versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, segundo, vou ler aqui de novo. Todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E que propósito é esse? Eu já falei para os irmãos, se você me acompanha, você sabe disso, que a igreja tem uma função e tem uma missão. A função da igreja é adorar a Deus, glorificar a Deus. E a missão da igreja é proclamar o evangelho. Não tem mais nada. Você, para adorar e glorificar a Deus, tem que viver uma vida piedosa. Santidade, perdão, tolerância, tudo aquilo. E você, para justificar a sua existência nesse mundo, já que você diz que ama a Deus, foi chamado por Deus, segundo o seu propósito, o propósito de Deus é anunciar o evangelho. E ele não chamou os anjos para ele, chamou você e chamou a mim. E esse evangelho é anunciado pela voz, pela palavra, pelo testemunho, mas inseridos que estamos na igreja e no reino de Deus e no mundo, por isso Jesus disse em João 17, Pai, não peço que os tires do mundo, porque eles não são do mundo, mas eles estão. No mundo, eu peço que o Senhor os guarde do mal. Porque eles estão no mundo, mas não são no mundo. Eu coloquei eles ali no mundo com uma missão. E essa missão, ela é cumprida quando nós atendemos os propósitos de Deus para a nossa vida. A missão da igreja é evangelizar. Agora, os propósitos de Deus para nós são vários. Propósito de santidade, propósito de amor, propósito de tolerância, propósito de desenvolvimento espiritual, moral, propósito de criar nossos filhos no temor do Senhor, propósito de representar o próprio Deus com a nossa existência. O propósito dele é esse. Esse é o propósito dele. Segundo o seu propósito, onde nós temos que ser o quê? Sal e luz. Onde nós temos que manifestar em nossa vida, como igreja, o poder, a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Esse é o propósito dele. Fazemos isso anunciando o evangelho, mas buscando uma vida que esteja aliada aos propósitos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Ontem, eu cantei um cântico, visitei uma família ontem, e eu disse assim, vocês lembram, tinha uma família reunida, umas 5 pessoas, falei, vocês lembram daquele cântico que diz assim, se não for para te servir, como é que é? Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Né? Se não for para adorar a Deus, para que você nasceu? E se não é para servi-lo em seu reino, para que você está indo aí? A melhor coisa que pode acontecer a você é você morrer e ir embora dessa terra. O propósito, é o que Paulo diz. Eu ainda estou aqui porque eu tenho um propósito. Deus tem um propósito em minha vida. Porque esse propósito de Deus terminando, gente, qual é a melhor coisa que pode acontecer para um cristão, meu irmão? Se você ama Deus e você é um cristão, eu digo para você, você vai se assustar, mas não tem problema não. Qual a melhor coisa que pode acontecer com você? É eu ir no seu funeral amanhã. Não é não? Você assustou? Então briga com Deus que mandou que o Espírito Santo, briga com o Espírito Santo, escreveu o Salmo 116, verso 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Vai lá, briga com ele, que eu estou falando bobagem.
A melhor coisa que pode acontecer com aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, que amam a Deus, são chamados por Ele, segundo o seu propósito, para glorificar a sua pessoa santa, exaltá-lo e divulgar o Evangelho de Senhor Jesus no mundo. A melhor coisa que pode acontecer com a gente é a gente ir embora dessa terra. Fazer o que aqui? Me responda, fazer o quê? Trabalhar, ganhar salário, comprar comida, comer, dormir, beber água e ir na praia e tal. Isso vai acabar, isso aí é coisa passageira. A vida do homem sobe a 70 anos e aquele que tem muito vigor sobe a 80 e o que passa disso é enfado e canseira. Se você tem mais de 80, não fica chateado não, mas um bom apelido para você, enfado e canseira. Eu brincava com meu sogro. Meu sogro, seu apelido agora vai ser enfado ou canseira, você escolhe. Porque ele já tinha 84 anos, 85, sei lá. Então, meus irmãos, é verdade. É verdade. O servo do Senhor descansa. Colhe os louros da justiça divina em Cristo na sua vida. Descansa das suas obras. Vai viver a eternidade feliz ao lado de Jesus e daqueles que são servos do Senhor. Mas se nós estamos aqui, temos um propósito. A minha pergunta é, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, minha ovelha querida, você está cumprindo os propósitos de Deus na sua vida? Então pense nessas três coisas. Primeiro, você ama a Deus? Se você ama a Deus, então você não tem que se preocupar com o que está acontecendo. Não interessa. Viva para Deus, porque Ele está conduzindo as coisas para o seu bem, para o nosso bem, para o bem da igreja. Se você ama a Deus, você fique tranquilo com respeito à sua vida espiritual, porque você foi chamado. Você foi chamado. E foi chamado com um propósito. Propósito de exaltar a pessoa de Deus, manifestar o poder dele, ser uma testemunha. Está lá em 1 Coríntios capítulo 4, ou capítulo 5. Acho que é 4 a partir do 5, ou 5 a partir do 4. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É isso aí. 1 Coríntios parece que 5, 4 ou 4, 5. Você procura lá que você vai achar. 1 Coríntios, ou capítulo 4 ou capítulo 5. Você procura lá. Que eu também não sou computador, não. Bom, agora eu tenho umas observações para você. 3 observações rápidas. Então você está cumprindo os propósitos de Deus em sua vida, se você ama Deus. Ok? Mas vamos lá. Se você não tem fé, esperança, submissão e descanso no Senhor, perseverança e fidelidade nas provas, você não ama o Senhor. Vou repetir. Se você não tem fé e esperança, submissão e descanso, perseverança e fidelidade nas provas, você não ama o Senhor. Você não foi chamado segundo o seu propósito. E você não está cumprindo os propósitos de Deus em sua vida. Mas tem outra coisa. Se você não tem certeza do seu chamado, se você não tem a experiência da conversão legítima, se você não tem a paz da redenção operada pelo Espírito Santo em sua vida, então você não ama a Deus. Mas não mesmo. Você tem que fazer um concerto com Deus. E por último, se você não tem o compromisso dos santos, se você não tem a operosidade cristã, se você não tem a firmeza do testemunho, se você não tem a fidelidade nos votos, se você não tem submissão aos propósitos de Deus, meu irmão, você não ama o Senhor. Minha irmã, você não ama o Senhor. Você não é um chamado e nada contribuirá para o seu bem, nem aqui, nem na eternidade. Você pode até pensar que sim. Mas eu quero, nesse último item aqui, chamar a atenção para alguns fatos. Nós estamos nessa pandemia. Igreja fechada, outras abertas. Uns obedecendo às leis e outros não. Não vou questionar isso. Eu posso dizer que a nossa igreja está obedecendo os critérios, a sabedoria que Deus nos deu, as leis. Estamos obedecendo as coisas para que ninguém seja prejudicado. Enfim, eu não vou defender a minha igreja sobre isso. Mas
Tem muita gente que não está participando das lives, podendo participar. Eu considero um grande erro. Primeiro, que não está somando com o corpo de Cristo. Segundo, que não está recebendo as bênçãos. A mensagem do pastor Orlando, terça-feira, que mensagem maravilhosa. A mensagem do Everton, domingo, que mensagem extraordinária. A mensagem de manhã, na escola dominical, do Francisco. As mensagens do Inácio. As mensagens que o Clair tem pregado. As mensagens que o pastor tem pregado. As lições do Neskens. As lições que a Fernanda dá. O trabalho de Simone e Marília com as crianças. Gente, as aulas do Paulo, do Francisco, meus irmãos, a nossa igreja é um celeiro de bênçãos, celeiro de bênçãos. A nossa igreja é riquíssima, tem muita gente boa chamada. Por que muitos não participam? Talvez você esteja pensando assim, pastor, mas essa palavra não é para mim. Essa palavra é para quem não está. Mas sabe como é que eu vou chegar a quem não está? Porque você conhece alguém que não está fazendo isso. E você tem o compromisso de chegar para o seu irmão, sua irmã, seu parente, seu filho, sua filha, tio, sobrinho, nora, seja lá quem for, amigo, e falar, irmão, meu querido, minha querida, você não tem aparecido nas lives. Por quê? E passar isso que eu estou passando para você. Pensa se não é verdade, se a responsabilidade não é sua também. Você participa, aleluia, glória a Deus. Mas você precisa também divulgar, para tentar ganhar o irmão, para que o irmão seja abençoado e você cresça mais. Sabe o que eu não entendo? Eu não entendo que um pastor chegou para mim chorando e disse, reverendo, toda a minha igreja não está participando financeiramente. Tiraram férias do bolso. Essa frase é minha, tá? Não é dele, não. Eu que estou dizendo. Tem irmão que está tirando férias do bolso. Só porque não tem reunião presencial, não está participando da vida financeira da igreja. Isso é um grande pecado. É um grande erro. Isso revela fraqueza. Se você está me ouvindo ou não, ou se você puder passar essa mensagem para outro, passe. Não tenha medo, não. As pessoas não vão ficar tristes com você, não. Elas vão ficar envergonhadas. Aí vão fingir que está triste, vão fingir que está chateado, mas não estão envergonhadas. Porque é para ter vergonha. É para ter vergonha. O nosso presbitério reuniu e vamos reunir de novo a semana que vem. E o problema é fidelidade para ajudar os pastores que estão sem recursos. Não estou falando de mim, não. Para a glória de Deus, a minha igreja está me sustentando. Uma bênção. E se algum dia não tiver, Deus vai me sustentar, não tem problema com isso. Mas eu fico triste. Irmãos que não estão participando dos cultos, com a desculpa de que não é presencial, então não vou. Está errado. Irmãos que não estão participando da vida financeira da igreja. Tem muitos colegas reclamando, muitos pastores, muitas igrejas com problemas graves, sérios. Por que o irmão podia antes e não pode agora participar? Né? Então, meus irmãos, firmeza de testemunho, fidelidade nos votos, os votos feitos diante de Deus. Quem vive dessa maneira errada não ama Deus. A Bíblia que diz isso. Como é que você pode dizer que ama Deus a quem você não vê, se você não ama seu irmão a quem você vê? Me diga. Como é que você pode falar assim, eu amo a Deus que eu não vejo, mas você não ama ao irmão que você vê? Porque os pastores que estão com problemas é nosso irmão, são nossos irmãos. Eu hoje levei o meu carro lotado de doação para o Lar Samaritano, a mala chegou e arriada, porque muita gente, sabendo dessa situação, me fez doações para eu levar para o Lar Samaritano. E eu dei em nome da nossa igreja.
porque eu não tinha como dar em nome de todo mundo, eu coloquei lá no Lar Samaritano em nome da nossa igreja. E os irmãos que recebem cesta básica, você está ajudando? Hoje eu distribuí 2 cestas. Eu não estou falando isso para minha glória, não. Eu estou dizendo que nós temos que nos preocupar com isso. Temos que nos preocupar. A minha esposa disse para mim, vamos tirar dos nossos alimentos aqui da despensa, vamos fazer uma doação. Vamos, é isso mesmo, tá certo. Meus irmãos, nós dizemos que amamos a Deus. Se nós amamos a Deus, vamos ficar tranquilos, porque tudo está contribuindo para o nosso bem e para a glória de Deus. Se nós amamos a Deus, é porque nós realmente fomos chamados e Ele tem manifestado esse chamado em nossa vida. Mas se nós fomos chamados com um propósito, e o propósito de glorificar a Deus, mostrar o amor, fidelidade, submissão, sinceridade. Se não estivermos mostrando isso, nós nos enganamos em achar que amamos a Deus e nos enganamos em achar que temos um propósito nessa terra. Nada. Então vamos botar a consciência para trabalhar. Você está cumprindo seus propósitos. Eu estou cumprindo o meu propósito. Propósito de Deus para a minha vida. Melhor dizendo. Que Deus nos ajude, nos abençoe, a que busquemos cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, para justificar assim diante de Deus e dos homens e das potestades que nós fomos chamados e que nós amamos a esse Deus sustentador, maravilhoso, que está conduzindo todas as coisas, inclusive a pandemia. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Que Deus abençoe a nossa igreja. E que nos dê a bênção de poder abrir a boca e dizer, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Quero encerrar lendo um versículo mais uma vez. Romanos 8, 28. Agora eu posso dizer como Paulo, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus e fomos chamados segundo o seu propósito, que nós cumpramos em nossas vidas o propósito de Deus, para a glória dele e para o nosso bem. E assim Deus nos abençoe. Amém, meus queridos? Eu quero, encerrando aqui, não é? Agradecer a algumas pessoas. Por exemplo, ontem eu estive com Samuelzinho, falei para ele, Samuel, eu vi você nascer. Orei por você quando você nasceu. Estou orando por você agora com 20 anos, ele fez 20 anos na semana passada. O nosso irmão Silas, Wesley, lá de Ipatinga, grande amigo. Silas, transmita meu abraço para a igreja, para o Luciraldo, para todo mundo aí, e para a família da Kelly, família que a gente ama tanto, ao Marcos, a todo mundo aí, por favor. Nosso irmão Manuel, lá de Paraty. Meu querido Manuel, eu já estou com a cabeça quase boa, tá? De vez em quando eu boto a mão aqui, mas porque está ainda com um ponto e tal, mas eu já estou bem. O Manuel é um grande enfermeiro e diante de muitos médicos ao longo da história, ele supera em muito. É uma pessoa maravilhosa. É o Roberto, é igual o Roberto nosso aqui. Camarada 100%. O nosso irmão Moisés, continue com essa disposição de teólogo, viu? Eu tenho um livro para sugerir para você. Um livro do Sproul. O livro é do Sproul. O título é Somos Todos Teólogos, tá bom? Grava isso aí, compra esse livro que você vai gostar. A nossa irmã Rosane Pinheiro, Deus te abençoe, Rosane. A Raquel, né? A quem é uma benção, estava comentando que, gente, a Raquel caiu hoje, teve uma queda e quebrou o braço. Mas não se dizia. Eu estive com a Raquel ontem, né? E agora eu estou sabendo aqui, Raquel, você caiu, quebrou o braço. Ô, minha filha, que Deus te abençoe. Ela tem a consciência de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vejam bem, eu ontem falei para ela, você assista a live,
que você vai entender porque que eu estou pedindo isso, que Deus mandou falar com você, para você assistir a live. Aí ela cai, quebra o braço e assiste a live e diz aqui, realmente, não estou triste, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Raquel, você é uma pessoa que ama a Deus. Deus não permitiu você quebrar esse braço à toa, não. Assim como eu, mesmo com a minha falta de senso, né, que subi no pé de coco, mas ele deixou eu quebrar a cabeça por alguma razão, ainda vou entender por quê, mas eu fiz errado, eu não podia ter subido naquele negócio, não. Sei que vocês estão rindo aí. Hoje é aniversário do Davi, né? O irmão do Gael, ok? O filho da Leidiane. O Davi está cada dia mais bonito, rapaz. Deus permita que o Gael siga os passos dele. Né? O Davi é um menino sensacional, maravilhoso. Parabéns para o Davi, está aniversariando hoje. Né? Se ele estiver me ouvindo, parabéns, Davi. Né? A mamãe e o papai transmitam para você. Se não, depois ele vai assistir, ele vai saber. Está assistindo? Que não. Não, né? Mas acredito que não. Mas depois ele vai ficar sabendo. A irmã Norma está agradecendo o livramento do pastor, porque Deus poupou a sua vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você por um acaso não sabe, a Norma é minha esposa e o pastor sou eu, né, que pensou que era garoto para subir no coqueiro e quebrou a cabeça. Mas eu já agradeci a Deus pelo livramento e agora eu estou tentando descobrir o porquê que ele permitiu esse negócio. Mas provavelmente foi para me dar um pouco de juízo, né? Eu acho que vocês estão concordando com isso. Meus queridos, nós vamos encerrar. Agradeço a todos vocês que participaram conosco. Nós vamos orar, encerrando a nossa live, com a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Porque nós amamos a Deus. O Espírito Santo tem confirmado isso em nosso coração. Vamos orar? Amantíssimo, eterno e glorioso Deus, nesse momento que encerramos este estudo, esta análise, queremos te pedir que tu confirmes aquilo que tu queres confirmar no nosso coração, na mente de cada um de nós. Que não sejam as palavras do pastor, mas sejam os convencimentos do teu Espírito na nossa vida, na vida de cada um de nós. Senhor amado, dá-nos uma noite de paz, uma noite de restauração. Permita-nos amanhecer para a tua glória, para cumprirmos nosso propósito, ou o teu propósito em nossas vidas, não apenas amanhã, mas em cada dia que o Senhor nos permitir existir aqui nessa terra. E agora, Pai, despede-nos com a tua bênção, nós te rogamos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Meus amados, não esqueçamos de terça-feira às 17 horas, não esqueçamos de quarta-feira às 14 horas com a SAF, não esqueçamos da escola dominical domingo pela manhã às 9 horas e o culto noturno às 19h30 para que cultuemos ao nosso Deus e recebamos dele a bênção da orientação espiritual em nossas vidas. Ok? Uma boa noite para todos. Agradeço a cada irmão, né? A Helena está aí? Cadê você, Helena? A Helena hoje não está, ela teve algum problema, ela não pôde estar. A Helena não perde uma live nossa, a Helena Aviva, já mandou uma mensagem para mim hoje, mas agradecemos a todos que estão conosco. Uma boa noite, que Deus nos abençoe, abençoe a cada um dos irmãos. Seria tão bom se nós pudéssemos passar a noite conversando, né? Mas há tanta coisa para fazer, temos que descansar. Sônia, Regina, estou vendo você aqui, cada um de vocês, Carlota, Deus os abençoe. Vamos despedindo de todos aí
não é? Obrigado aí pelos coraçõezinhos que estamos recebendo na nossa transmissão, ok? Que Deus assim abençoe a todos.